Pessoal, voltando aqui, tive uma interrupção, mas eu tô voltando, certo? Continuando onde a gente parou, né? Do grupo Actinopoda, desculpa aí. Pronto, então os principais representantes do grupo Actinopoda são os heliozoários, né? Que são protozoários em forma de sol, e os radiolários em forma de raio, redondo, né? Que todos eles têm essa forma esférica. Apresenta um pseudópode muito fino, chamado achopode. Então, veja, os pseudópodes deles são bem fininhos, né? Por isso, actinopoda. E eles recebem um nome específico, né? Achópode, certo? A reprodução deles é assexuada por cisparidade, né? Se divide facilmente em dois. Os heliozoários são encontrados tanto na água doce como na marinha, né? Na água salgada. E os radiolários são exclusivamente marinhos, só são encontrados na água salgada. Eles fazem parte do plâncton. O que é o plâncton? Vamos entender, né? O plâncton são todos os seres vivos unicelulares que vivem no mar. O mar tem milhares de seres vivos unicelulares, não só protozoários, mas bactérias, fungos, algas e tantos outros seres. Então, todo ser unicelular que vive, né, boiando nas águas do mar, né, são plâncton. Não, então, plâncton não é um grupo específico de ser. São vários seres unicelulares que vivem na água. E aqui vocês veem imagens, né? Um heliozoário, olha que lindo, né? Os pseudópodes parecem raios de sol mesmo, por isso chama heliozoários. E aqui os radiolários, né? Que tem essas forminhas arredondadas. Não confunda com, né, com buzo, que são moluscos, né? Isso aqui é invisível a olho nu. Parece, né? Mas não é visível a olho nu, não é grande. Aí o próximo grupo é o ciliófora, o nome já diz, né? Se locomove por cílios, que são pequenos e numerosos, né? Ao longo de toda a célula, espalhados pela membrana, ou pode também estar localizado em tufos, cirros, né? Um monte assim localizado em uma certa parte da célula. A grande maioria é de vida livre, né? Exemplo de ciliófora, o mais conhecido é o paramécio, né? Famosíssimo. É um ciliado de água doce. Aí ele tem o suco oral, que é aquela abertura, né? Que a gente chama de boca, citostoma, por onde entra os alimentos. E ele empurra a água também para dentro do corpo, para fora. E ele tem dois núcleos, é o único ser vivo da Terra que possui dois núcleos, né? Um macronúcleo, que controla o metabolismo, o funcionamento da célula, e o micronúcleo, que é para a reprodução, normalmente reprodução conjugada, ou conjugação. Eles têm um vácuo contrátil pulsátil, que é a bomba que expulsa a água do corpo, né? Tirando o excesso da água que entra por osmose, para que ele não estoure. Vamos ver aqui a imagem, né? Aqui é a imagem de um paramécio, veja. É bem lindinha. É um ciliófora. Né? E aqui uma imagem, né, com movimento. Ó. Vocês podem ver os cílios se movimentando, né? Essa estrutura de locomoção, que ele se mexe através desses cíliozinhos, certo? E a gente pode ver o micronúcleo, o macronúcleo. Essas bolsinhas, né, são váculos digestivos, são os lisossomos. Aqui o sulco oral, né, que teria que ser a boca, o citostoma, a boca da célula, por onde os nutrientes entram e caem dentro dessas bolsas digestivas. E aqui o váculo pulsátil, que vai expulsando a água do corpo por osmose, né? Vocês estão vendo aí? E aí tem um movimentozinho, é o paramécio caudatum. Né? Então, assim, ele se locomove. É um ser unicelular de água doce. Muito, muito conhecido, certo? Vamos falar agora do zoomastigofora, né? O zoomastigofora ou flagelados. São todos os protozoários que se locomovem por flagelos, né? Como organela de locomoção. E podem ter de 1 a 4 ou até 6. A maioria, muitos são de vida livre, né? Vivem na natureza, não parasita nenhum ser vivo, não causam mal a nenhum. Mas outros são parasitas, causam doenças. E a grande maioria das doenças causadas por protozoário são dos flagelados ou dos apicomplexos, né? E alguns são simbióticos. O que é um ser simbiótico? É um ser que vive associado a outro ser vivo. Por exemplo, um protozoário flagelado simbiótico é a Triconinfa sp. Né? É um tipo de protozoário que vive no intestino do cupim e digere a celulose ingerida por ele. Ou seja, o cupim, ele não consegue digerir a madeira. O cupim, só quem consegue quebrar a celulose, que é um dos açúcares mais rígidos da natureza, é a madeira, né? A madeira é a celulose, é um dos açúcares mais rígidos da natureza. Só quem consegue quebrar a celulose são micro-organismos, bactérias e protozoários. Seres multicelulares não conseguem quebrar a celulose. Então, no estômago da vaca, do bode, do porco, desses seres ruminantes, tem bactérias que vão quebrar essa celulose, né? E no intestino do cupim, que diz, o cupim come madeira. Não, o cupim engole. Mas quem quebra, quem digera a celulose no intestino dele,
é o protozoário, a triconinfa. Então a gente vê aqui o cupim, ó, o intestino do cupim, que foi tirado do intestino do cupim, desde a boca até o ânus. E aqui a gente, se pegar um pedacinho do intestino e ampliar, a gente vai ver a triconinfa. Tá vendo esse bicho aqui, ó? Esse protozoário aqui, ó. É a triconinfa, é unicelular, invisível olho nu, dentro do intestino do cupim. Certo? É essa triconinfa que vai digerir a celulose, certo? Porque eles não, ó, o cupim em si não consegue. Se ele não tivesse esse protozoário no intestino dele, ele não conseguiria digerir a madeira, a celulose, não conseguiria se alimentar e morreria. Então o cupim precisa desse ser, precisa da triconinfa para viver. Então eles vivem associados. A triconinfa digere a celulose para o cupim, para ele sobreviver, e o cupim oferece a ele dentro do intestino abrigo, proteção e alimento. Porque ele joga a madeira lá dentro, que serve tanto de alimento para a triconinfa como para o cupim. Certo? Então, em contrapartida, o cupim oferece um habitat, né, um local para que a triconinfa possa viver, e as condições metabólicas do protozoário, né, que vai oferecer alimento para o cupim. Então, aí nós vemos um tipo de flagelado, que é a triconinfa, que vive em simbiose dentro do intestino do cupim. Então, nem ela mata o cupim, nem o cupim mata ela. Os dois vivem juntinhos e se separar eles morrem. Tá? Um precisa do outro. Agora vamos falar das doenças causadas pelos flagelados, porque o zoomastigofora é o grupo dos protozoários que mais causam doenças. Então a gente vai falar agora se deter essas doenças do grupo zoomastigofora. É a doença de Chagas, todo mundo já ouviu falar, né? A doença de Chagas, famosíssima, coração cresce, né? Foi descoberta por Carlos Chagas, aí por isso o nome, doença de Chagas, em 1909. É provocada pelo Trypanosoma cruzi, que é um tipo de protozoário, né? E transmitido pelo percevejo Triatomídeos, conhecido como barbeiro. Então, quem causa a doença é esse protozoáriozinho aqui, ó, o lindinho aqui, ó, Trypanosoma cruzi, tá vendo? Isso aqui é uma micrografia, é ele dentro do sangue. Tá vendo essas vermelhinhas bonitinhas? São as hemácias, né? São as células do nosso sangue. E aqui um bonitinho, um protozoáriozinho lá, um Trypanosoma cruzi, né? Dentro. E aí, ele vive no intestino do barbeiro. O barbeiro não é o causador da doença. O barbeiro é o transmissor, né? Ele é um percevejo que transmite a doença, é um vetor. A gente diz tudo aquilo que transporta um ser para dentro do nosso corpo e causa doença, a gente chama de vetor. Então, o barbeiro é o vetor, é quem vai transportar a doença. O Trypanosoma vive no intestino dele, não causa doença nele, vive naturalmente. Como o coronavírus agora, que todo mundo está doente, né? O coronavírus veio de um animal silvestre. No animal silvestre, o vírus vive normalmente, mas quando a pessoa se alimentou da carne do animal, então o vírus veio para o nosso corpo. E aí o vírus no nosso corpo causa doença, no corpo do animal não causa. Mas em nós causa. Por quê? Porque o animal é o hospedeiro definitivo, onde ele mora. E nós somos o hospedeiro intermediário. Então, sempre o hospedeiro intermediário é quem vai sofrer a doença. E aí, o barbeiro, ó, veja, ele transmite, né, a doença pra gente. Quem causa a doença é o Trypanosoma cruzi, dentro do nosso sangue. Vamos entender mais sobre essa doença, né? O ciclo dessa doença. O barbeiro, ele contrai o Trypanosoma cruzi, né? Eles são animais silvestres, eles são os reservatórios naturais desse animal. Ou pessoas doentes. E o protozoário se aloja no intestino. Quando a gente, né? Ele entra na circulação sanguínea e vai para o intestino. É importante dizer também que a maioria dos barbeiros não tem o Trypanosoma cruzi, né? 90% dos barbeiros da natureza não tem o Trypanosoma cruzi, mas 10% tem. Então, né, não vai garantir correr o risco de pegar, né? Mas aí também tem hoje, no Brasil, países tropicais, tem os agentes de endemias, né, que combatem esse percevejo, esse barbeiro, para diminuir essas doenças. E aí, o Trypanosoma cruzi vive nos barbeiros, vive em pessoas doentes. É o seu habitat natural. Ao picar uma pessoa saudável, o inseto defeca sobre a pele e o protozoário penetra pela ferida. Então, não é pela picada do barbeiro que a gente pega o Trypanosoma. Ele pica a pele da gente e depois ele defeca, ele faz cocô na picada. Então, é no cocô dele, porque o Trypanosoma vive no intestino dele. Então, no que ele defeca na picada, então ele joga ali dentro o cocô dele, e no cocô dele está o Trypanosoma cruzi, que vai entrar na circulação sanguínea. Por que é chamado barbeiro, né? Porque ele pica normalmente a parte do rosto, porque é a parte que a gente deixa descoberta ao dormir. A gente cobre todo o corpo, né, com o lençol e deixa o rosto exposto. Então, normalmente, mas pode picar outra parte do corpo, mas na maioria das vezes ele pica o rosto, por isso chama barbeiro, né?
Normalmente a picada ocorre à noite no rosto, parte descoberta durante o sono e que é bastante vascularizada. A penetração do flagelado pode ocorrer também pelo olho, provocando o sinal característico da infecção. Aqui, ó, o olho inchado, né? O barbeiro pode defecar no seu olho, o olho é altamente vascularizado, tem circulação sanguínea, e aí o protozoário entra no seu sangue pelo olho. Também pode acontecer, né? Aí depois que ele entra na nossa circulação sanguínea, o que acontece, né? O tripanossoma cai na corrente circulatória e se aloja no coração ou no intestino, onde irá se reproduzir. Então, por isso que a doença de Chagas faz com que o coração cresça. Esse protozoário, ao entrar no nosso corpo, ele pode passar 10 anos lá, sem fazer nada, né? Essas doenças acontecem muitas vezes assim. Então, a doença de Chagas também acontece assim. O protozoário, o Trypanosoma cruzi, né? O protozoário às vezes entra no nosso corpo, fica lá por 10 anos, 14 anos, 15 anos sem se manifestar. Depois desse tempo ele pode se manifestar. Ele vai se reproduzir rapidamente, né, por vários tipos de reprodução e vai aumentando. E aí eles vão destruir as nossas células, porque eles vão parasitar, eles vão se alimentar das células, vai destruindo. Então, essa destruição da célula faz com que o coração inche. Né? Veja que é um coração normal, o tamanho de um coração normal, e um coração com doença de Chagas, bem enorme, bem grande, né? Então, vai inchando o tamanho. E ele também pode se alojar no intestino, né, no cólon, que é essa parte do intestino grosso. E aí ele também vai fazer com que o intestino grosso aumente de tamanho, inche, fique bem grandão, né? A barriga fica enorme, gigante, né? Então ele se aloja no coração, no intestino, fica lá se reproduzindo, gerando mais e causando essas doenças, né? O coração e o intestino aumenta bastante de tamanho, que a gente chama de megacolon, mega grande, né? Grande colon, ou mega coração, grande coração, provocando insuficiência cardíaca e alterações na digestão. E aí, com o passar do tempo, né, a pessoa pode morrer. Essa doença, ela é grave, sem cura no início, no estágio avançado. Se ela for descoberta logo no início, tem como tratar e curar no início. Mas se for descoberta bem já tardia, não tem cura. Então, a pessoa vai só vivendo até a hora de morrer. Então, mas ela pode ser controlada e prevenida, né? Ela pode ser prevenida. Então, quais são as profilaxias, as maneiras de prevenir a doença? É evitar morar em casas de pau a pique, casa de taipa, né? Que é comum. Pois as frestas nas paredes são o local ideal para a reprodução dos barbeiros, né? Combater o barbeiro com inseticidas, telas, né? Tratar e isolar os doentes para não transmitir para quem tá bom. Fiscalizar bancos de sangue para evitar a transmissão e a transfusão sanguínea por pessoas infectadas. A gente vê aqui a imagem do tripanossoma, né? Ó, aqui, ó, flagelado. Veja o flagelozinho dele se locomover, né? Aqui são hemácias e aqui é ele lá no sangue. E aqui são exemplo de causas de pau a pique, causas de taipa, que são comuns, né? Por isso que o governo agora troca todas as casas de taipa por causa de alvenaria, tijolo, né? Para evitar essas doenças. É uma profilaxia. Outra doença causada por flagelado é a doença do sono, né? Ela é provocada pelo Trypanosoma brucei. Veja, parece lá o Trypanosoma cruzi, né? É do mesmo gênero, mas não é da mesma espécie. O epíteto é diferente. Então, o Trypanosoma brucei, ele é transmitido pela picada da mosca, né? A mosca Glossina palpalis, ou chamada também testes. Então, essa mosquinha que transmite esse protozoário. Tá aqui o Trypanosoma brucei, ele parece demais com o Trypanosoma cruzes, né? São do mesmo gênero, são muito parecidos, né? Mas é a causa da doença do sono. Vamos falar mais da doença. Onde essa doença acontece? Ela é restrita à região central da África. Não foram registrados nenhum caso no Brasil. É de regiões tropicais, mas até hoje só é conhecida mais na região central da África, né? Não existe em outros lugares. Esse protozoário, ele invade o sistema nervoso central, então ele vai para o cérebro. Ele é diferente do Trypanosoma cruzi, da doença de Chagas, que vai para o coração e para o intestino grosso. Esse aqui vai para o cérebro, provocando sonolência contínua e enfraquecimento do corpo até chegar à morte. Por isso que a doença do sono, ele vai para o cérebro, começa a atacar as células e a pessoa vai tendo sonolência, enfraquecimento do corpo até morrer. Por isso chama doença do sono. Outra doença causada por flagelado é a leishmaniose tegumentar americana, né? Foi descoberta pela primeira vez nas Américas. O que é a leishmaniose tegumentar? Veja o nome, né? Tegumentar, pele. É uma úlcera que acontece na pele, né? Esse protozoário aqui, ele já fica na pele. Vamos lembrar, o da doença de Chagas fica no coração e no intestino. O brucei, que é o da doença do sono, fica no cérebro e esse fica na pele. Ele gosta de ficar na pele. E aí vai destruindo as células da pele. Começa a surgir feridas, cicatrizes na pele. É também chamada de úlcera de Bauru,
O causado é a Leishmania brasiliense, veja, brasiliense, porque esse protozoário foi descoberto pela primeira vez no Brasil, na região de São Paulo, aquela região ali, de Bauru. É transmitida pela picada de mosquitos fêmeas da família Flebotomídeos, que é o gênero Lutsomia, né? E transmitida pelo mosquito palha. Então, o mosquito palha transmite o protozoário, que é a Leishmania brasiliense. Veja, parece demais também com o Trypanosoma cruzi e o brucei. Eles são muito parecidos porque são, né, bem próximos, são todos flagelados, né? Mesmo grupo, mas são espécies diferentes. E aí, essa leishmania tegumentar americana é causada por esse protozoário e transmitida por esse mosquito, chamado mosquito palha. É comum nas Américas, principalmente Brasil, né? E ataca a pele. Vamos ver aqui alguns exemplos, ó. Como é que acontece, né? A penetração através da picada do mosquito. O mosquito palha pica, transmite, né? O protozoário, a reprodução intensa desse protozoário na pele, levando a lesões da pele, mucosa, boca, nariz e faringe. E pode levar a deformações. Veja aqui o nariz, né? O nariz totalmente destruído por esse protozoário. Quando a pessoa, aqui já é um estágio bem avançado, né? A pessoa não toma cuidado. Aqui você vê uma perna, veja, ó, a perna, as células toda comida, cheia de ferida. O protozoário vai destruindo a pele. Ele é invisível olho nu, né? Aí pensa que é uma bactéria, alguma coisa, mas é um protozoário, certo? Se tratar a tempo, a regressão das lesões. A profilaxia é evitar o contato com os mosquitos, né? Eles têm um voo curto, eles voam somente a 100 metros da mata, então morar perto do mato favorece a doença. Morar longe da mata, né, já evita a doença. E tratar e isolar os doentes, é a profilaxia, certo? Aqui mais algumas imagens, lesões por leishmaniose tegumentar na boca, tá vendo? Ó? Lesões na boca, lesões no pé, né? Algumas cicatrizes que ficam, né? Depois de sarar. Ok? Pronto, outra doença causada por flagelado é a leishmaniose visceral, né? A gente falou lá, leishmaniose tegumentar, que acontece na pele. E a leishmaniose visceral é o famoso calazar, quem já ouviu falar em calazar, né? Transmitido também por cães, cachorros que podem morder a gente e transmitir a doença. Ou entrar em contato com um cachorro, com a pele dele, que tenha o protozoário, a gente pode pegar a doença, né? É a leishmania chagas. Né? Lá era a leishmania brasiliense, né? E aqui é a leishmania chagas. Então, mesmo gênero, espécie diferente. Porque ele vai atacar as vísceras. Por isso chama leishmaniose visceral. Lá atacava a pele, tegumentar. E aqui visceral, as vísceras. O que é as vísceras? Os órgãos internos, né? Os órgãos do nosso corpo, fígado, pulmão, essas coisas de dentro, né? É transmitida pelo mosquito palha também, a Lutsomia sp, é o mesmo que transmite a leishmaniose tegumentar. Vai levar a febre, anemia, esplenomegalia. O que é esplenomegalia? O aumento do baço. Porque se ele destrói porque se levar anemia, é porque ele destrói as células vermelhas do sangue. Se destrói as células vermelhas, o baço vai ter que produzir mais, né? Vai ter que destruir essas células tudinho. E aí, para que o baço fique destruindo as células do sangue, vai causar o quê? O baço vai inchar de tanto trabalhar. Aí acontece a esplenomegalia, que é o aumento do baço, né? E se não tratar, pode levar à morte, né? O calazar. Outra doença causada por flagelado é a tricomoníase. Eu ouvi falar também dessa doença, sexualmente transmissível, né? A doença causada por protozoário e ela é sexualmente transmissível. Quem é o protozoário que causa ela? A Trichomonas vaginalis, né? Por isso o nome, vaginalis, porque é encontrado principalmente na vagina da mulher, né? Na mulher, ela vai a inflamação da uretra e da vagina com escorrimento, né, branco amarelado. Então, na mulher ele é bem sintomático, apresenta vários sintomas. Já no homem é assintomático, ou seja, não apresenta muitos sintomas, mas não quer dizer que ele não está doente e que ele não tem o protozoário. Tem, tá lá na uretrazinha. Se tiver relação sexual sem camisinha, pega. E aí, só que ele é um pouco assintomático, não aparece muitos sintomas, mas pode aparecer quando tá a doença em estágio avançado. Então, ele, porém, ainda não é transmitido à mulher durante o ato sexual. Ó, assintomática no homem, porém ainda é transmitida à mulher. Quer dizer, não aparece sintoma no homem, mas ele pode transmitir. Ambos devem ser medicados quando estão doentes, né? Tanto o homem quanto a mulher. Qual é a profilaxia? Como é que evita essa doença? Preservativo e cuidado na utilização de objetos sanitários públicos, né? Objetos sanitários públicos, banheiros públicos de festa, banheiro químico. Tomar cuidado, porque, né, as pessoas podem transmitir essas doenças pra gente. E a sobrevivência do parasita é até 6 horas no ambiente úmido. Então, a pessoa fez um xixi no banheiro público. Até 6 horas, o protozoário fica lá, né? Ele só morre depois de 6 horas. Então,
ele estiver lá, você sentou lá no banheirinho, você pode pegar a doença, certo? Então, usar camisinha e higiene. Tá aqui o protozoário, né? Ó, ele tem a forma esférica, arredondada e um flagelozinho. Tá vendo aí o flagelo? Certo? É a tricomoníase. Passando. Outra doença causada por protozoário flagelado. A giardíase. Veja como eles produzem. Né? Os flagelados têm muita doença. São o grupo de protozoário que mais causa doença. Os primeiros grupos que a gente viu quase não causam doença, né? Então, as giardíase, todo mundo já falou. Ah, fulano tá com giardia, também é muito comum, né? Foi muito comum. As doenças mais antigas, mas hoje é mais cura, profilaxia, tratamento. É causado pela giardia lamblia. Acontecem infecções no intestino delgado e leva a diarreias e desidratação. A doença é muito comum em criança de creche pública, né? Criança que brinca com tudo no mundo, que não tem cuidado, aí termina pegando. Não é muito grave essa doença, não. É transmitida pela ingestão também de água e alimentos contaminados com cistos da giardia. Tá aqui a giardia, né? Olha que lindinha. A micrografia parece uma máscarazinha, uma carinha, né? Olhando pra você. Mas é invisível olho nu. E veja que ela tem 6 flagelos, ó. 6 flagelos para locomoção. Bem bonitinho, né? Pronto, agora vamos ver o último grupo. Falar do último grupo, né? Que é o esporozoa, que são os protozoários que não possuem organelo de locomoção, né? E são parasitas intracelular. Eles vão parasitar os que causam doenças, né? Eles vão parasitar as pessoas dentro da célula. Ele é que nem os vírus. Tem que entrar dentro da célula do parasita. E eles não têm estrutura de locomoção. Eles são levados pelo sabor do ar, do vento, da água, do sangue, do quando for. Né? Eles podem causar doença nos seres humanos. Aí, 2 exemplos de doença causada por esporozoa, ou apicomplexa. Malária e toxoplasmose. Aí vocês veem uma imagem, né? Aqui de um protozoário do tipo esporozoa, tá vendo? Esporozoa porque eles produzem esporos, vamos lembrar. Pronto, então a gente vai falar agora um pouquinho da malária e da toxoplasmose, que são doenças causadas por protozoário esporozoa, tá? Então, o que são os protozoários esporozoa? São protozoários que não possuem organelos de locomoção e são parasitas intracelular, parasita interior da célula. Vamos falar da malária, que é uma doença muito comum no Brasil, né? Causa muitas doenças e mata muitas pessoas até hoje. Ela também é chamada de impaludismo, maleita ou cesão, né? Recebe esses nomes porque a pessoa fica fraca, sem coragem para trabalhar, né? Então ela chama de maleita, preguiçoso, mole, né? Mas na verdade não é preguiça, é doença. Ela é comum em países tropicais, como África e Brasil, principalmente África. O Brasil é mais comum na região amazônica, na região norte, né? Ela é mais comum para lá. Tem pro lado de cá também, mas é mais comum pro lado da região norte. Então vai viajar para o norte, tem que tomar vacina contra a malária. Ela é causada pelo esporozoário Plasmodium sp e transmitida pela picada das fêmeas do mosquito prego, que é o Anopheles sp. Ah, mosquito fêmea. Por que só as fêmeas dos mosquitos picam? Os machos não picam animais, porque os machos não precisam de sangue. Os machos dos mosquitos comem seiva de planta. Só as fêmeas bebem sangue, porque elas precisam do sangue para ovular. É a questão de sobrevivência. Se elas não picar sangue, elas não ovulam, não produzem filhote. Ah, tem que picar. E aí elas picam para manter a espécie viva e a gente que morra das doenças que elas transmitem, né? Tá aqui, ó, um anófeles, né? Veja aí a fêmea picando e a barriguinha cheia de sangue, ó. Tá? E aí nós temos esses 2 hospedeiros, né, do protozoário. O homem é o hospedeiro intermediário, onde causa a doença, e o mosquito é o hospedeiro definitivo, onde o protozoário vive e não causa a doença. Vamos entender melhor isso aqui, ó. O ciclo da doença, né? Como acontece o processo. Ó. Primeiro, pela picada, penetra no sangue o esporozóito, a forma infectante do plasmódio. Então, veja, esse protozoário ele tem várias formas de vida. Por isso que os esporozoários também são chamados de apicomplexo, ou seja, uma reprodução altamente complexa, várias fases de vida, de transformação. Então, esse ser vivo, ora ele é um esporozóito, ora ele é um merozóito, ele vai se transformando, né? Ora ele é um gametócito. Então, vamos entender como é que isso acontece, ó. Então, o mosquito está lá, o protozoário vive no intestino do mosquito. Aí o mosquito pata e pica, né? Picou você, aí vai entrar no seu corpo o protozoário na forma esporozóito, que é a forma infectante do plasmódio. Aí ele vai para o fígado ou para o baço, né? Eles gostam desses órgãos. Aí vai haver uma reprodução assexuada do parasita por esquizogonia, né? Vai se produzir rapidamente, formando vários núcleos, formando várias células. Aí ele vai para a sua forma merozóita. Então ele se transformou de esporozóito, o esporozóito entrou no teu sangue.
lá dentro do teu fígado, do teu baço, ele vai se transformar na forma merosóita. Aí os merosóitos invadem as hemácias, que são as células do sangue. Aí vai haver reprodução acentuada mais ainda, vai se reproduzir mais ainda. Vai haver o rompimento das células do sangue, causando febre alta, tremores e sudorese, porque a malária é conhecida por febre alta, né, devido à quebra das hemácias. Aí algumas hemácias não se rompem. Aí nessas que não se rompem, vai surgir o aparecimento dos gametócitos, que é o merosóide que se transforma na outra forma de vida, gametócito, no interior das células. Né? Ingeridos, aí o mosquito vai lá, pica a pessoa que está doente. Aí ele vai para o sangue do mosquito a forma gametócita. Né? Ó, ingeridos pelo mosquito, originalmente gametas do tubo digestivo, e vai haver reprodução sexuada dentro do tubo digestivo do mosquito. A forma gametócita vai produzir gameta para fecundar e formar de novo o esporozóito, que vai ser depois infectar outra pessoa, né? Que é a forma infectante do plasmódio. Então acontece a fecundação, produção de novos esporozóides que migram para as glândulas salivares do mosquito, que pode ser novamente inoculados no ser humano, retomando o ciclo. Aí veja, ele ora era esporozóide, virou merosóide, gametócito, esporozóide de novo para infectar outra pessoa. Isso é o ciclo da doença, da malária. Vamos ver aqui, mas com uma imagenzinha para entender melhor, né? Então, ó, o mosquito pica uma pessoa sadia, transmite o protozoário. O protozoário desce, cai e vai para o fígado, daqui o fígado. Aí ele se reproduz aqui, passa da sua forma de esporozóito para merozóito. Aí, lá dentro das células do fígado, ele se reproduz em grande quantidade, ó, de maneira intensa. Aí eles vão invadir as células do sangue, aí vão para dentro das hemácias, que são as células do sangue. Dentro das hemácias, ele se transforma de merosóito para gametócito. Aí vem um mosquito e pica a pessoa doente. No que o mosquito pica a pessoa doente, ele pega a forma gametócito. Aí vai e pica uma pessoa sadia. Aí dentro do intestino do mosquito, mas não se picar a pessoa sadia, né? Quando ele suga aqui o sangue da pessoa doente, ele pega o gametócito. Dentro do intestino dele, ó, dentro do intestino do mosquito, né? A forma gametócita vai se reproduzir e formar de novo a forma esporozóita. A esporozóita migra para as regiões salivares do mosquito. Quando o mosquito pica a outra pessoa, aí infecta de novo. Aí lá completa o ciclo de vida do protozoário, né? Que se transforma em 3 formas de vida e sai infectando todo mundo. Áreas de risco da malária no Brasil. Se você for ver, as áreas de maior risco da malária é a região norte, né? É onde acontece mais malária. A região nordeste, sul, sudeste, não tem muito não, né? Nem centro-oeste. É mais no norte do Brasil. Maior área de risco. A gravidade da doença, da malária, né? Depende da espécie de plasmódio. Existem 3 espécies de protozoário plasmódium que causa a malária. É o plasmódium vivax, o malari e o falciparum, né? O vivax, ele leva a pessoa fica com febre a cada 48 horas, de 2 em 2 horas febre alta. É o que chamamos de terçã benigna. O plasmódio malari, ele causa febre a cada 72 horas, de 3 em 3 dias. É a quartã benigna. E o plasmódio falciparum, ele varia a cada 36 e 48 horas, né? Então, são 3 tipos e o falciparum é o mais grave, porque as febres são mais contínuas, né? Quais são os sintomas dessa doença, da malária? Né? Danos no fígado, aí leva a anemia, a pessoa fica com poucas células vermelhas no sangue, cansaço, desânimo, falta de ar e diminuição da capacidade de trabalho, né? E pode levar à morte se não for tratado, né? O tratamento e a profilaxia, como é que trata essa doença, né? Medicamentos que matam o parasita no fígado e no sangue. A prevenção é combater os mosquitos adultos com inseticida, combater as larvas com larvicida, aqueles peixinhos, né, que os agentes de endemia jogam nos tanques, mas nos tanques da nossa casa é para combater a larva do mosquito que causa a dengue, né, aqui em nós, porque aqui não tem malária, mas no norte do país é usado para combater também a larva do mosquito que transmite a malária, né, e que se alimenta delas, né? Uso de telas e cortineiros, cuidados com sangue contaminado, transfusões, seringas, agulhas e no parto. No parto a mãe também pode transmitir para o filho. Toxoplasmose, outra doença causada por protozoário esporozoa. Vamos entender direitinho a toxoplasmose, né? Causada pelo Toxoplasma gondii, por isso o nome, né? Toxoplasmose, porque o causador é o toxoplasma.
né? Ele é transmitido pela ingestão de cistos presentes nas fezes de gatos, solo, areia ou pele de animal, quer dizer, fezes de gato, cachorro, pelo, é que pode transmitir essa doença. Poucos ou nenhum sintoma, né? Leva a febre e aumento dos linfonodos e pode desaparecer depois sem deixar sequela essa doença. Mas em mulheres grávidas é perigoso, né? Porque a transmissão para o feto pode levar a lesões cerebrais e ou em outros órgãos. A prevenção é não beijar animais, nem deixar lamber o rosto, lavar as mãos após o contato com gato e cachorro. E mulheres que pretendem engravidar tem que fazer exame específico, né? Então não é uma doença muito grave, mas que deve ser evitada, né? Então quem tiver seus petzinhos, cachorro, gato, depois que brincar com eles, lavar as mãos bem lavadas, não colocar a mão na boca, né? E não deixar a criança muito pequena, a ser que esse cachorro seja bem tratado, que toma banho todo dia, que toma vacina, para não correr o risco de transmitir a doença. Pronto. Então a gente encerra aqui a nossa aula do protozoário. Lembrando que ficou dividido em 2 vídeos, né? Parte 1, parte 2. Falando das características gerais e das doenças transmitidas pelos protozoários. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar nos nossos redes sociais.